Olá, boa tarde. Domingo, dia 26 de junho de 2022. Eu aqui, você aí, Deus nos protegendo. Estamos aqui em mais uma Domingueira do Leão. Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, que fica no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, na Grande Natal, ali coladinho com a capital. Temos ali uma frente de atividades que muita gente que participa de nossas lives já conhece. Temos desde o nosso cuidado, nosso lar de idosos, nossos idosos que queremos tanto bem, que são tão bem tratados, graças a Deus, e também graças à ajuda que muitas pessoas nos dão para fazermos uma boa manutenção desta instituição abençoada. Mas também temos ali educação com os jovens da Redondeza, temos instruções sobre várias práticas esportivas, tudo isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem ao redor do Leão. Se você já conhece o Leão, fique sabendo que às quartas-feiras pela manhã nós já retomamos o nosso atendimento magnético. E se você ainda não conhece, garanto que é uma boa oportunidade, vindo a Natal, de conhecer esta instituição, que é uma instituição modelo, é uma instituição de belíssima qualidade. Seja e esteja convidado, convidada, para conhecerem e viverem o que nós chamamos do clima Família Leão. Então, vamos abrir aqui a nossa domingueira desta tarde, fazendo uma prece, elevando os nossos pensamentos ao alto, rogando bênçãos e proteção a Deus, a Jesus e aos bons espíritos amigos. Deus, Pai amado, Jesus, nosso mestre, irmão maior, entidades espirituais superiores que nos ajudam sempre. Louvamos a todos e agradecemos por tudo que nos oferecem. E nesta tarde, mais uma vez, em nome desta instituição, o Lar Espírita Alvorada Nova, rogamos que chuvas de bons fluidos nos envolvam a todos, como a fertilizar o solo de nossas mentes e de nossos corações. Assim, favorecendo a que no futuro tenhamos uma boa colheita, frutificação do amor, do labor, da perseverança no bem e do seguir os ensinamentos dos maiores. Deus nos abençoando sempre. E nós nos esforçando por sermos abençoados, que assim seja. Então, nós vamos hoje não tem ninguém para fazer exórdio, não tem ninguém aqui para fazer uma preparação à parte. A nossa participação de fora hoje vai estar com o nosso muito querido Roberto Nunes, que vai trazer uma música que ficou muito conhecida na voz e na versão do saudoso Nat King Cole, Ponciana. Então, mas isso vai ser lá no final, depois que a gente terminar tudo, aí nós vamos ter o prazer de ter aqui, mais uma vez, o nosso queridíssimo amigo Roberto Nunes. Nós vamos conversar aqui sobre por que parábolas. Por que isso? Se a gente investiga, as parábolas, elas não vieram com Jesus. Elas se notabilizaram definitivamente a partir de Jesus. Pelo menos para nós que vivemos aqui no Ocidente. Mas as parábolas, elas já são muito comuns na literatura antiga de muitas culturas asiáticas. No nosso lado, nós temos ali, por alguns levantamentos de alguns pesquisadores, pelo menos 500, 600 anos antes de Cristo, já havia regularmente uma prática do uso das parábolas. As parábolas, elas são conhecidas e reconhecidas como narrativas alegóricas
e que normalmente elas são usadas para trazer um ensinamento moral ao final. Mas não é só isso. A parábola, ela é um feixe de algumas circunstâncias, às vezes de pessoas, de povos, até mesmo chegando a ter alguma narrativa parecendo com fábulas, porque muitas vezes os animais também entram com falas em algumas parábolas, daí algumas pessoas até perguntarem se há diferença entre parábola e fábula. A diferença está exatamente que na fábula são os animais que falam, mas se você leva tudo isso a um princípio moral no final, fica prevalecendo o conceito de parábola. Mas este simbolismo, ele não leva ou não chega apenas no começo ou no fim. O simbolismo, e aí é onde algumas vezes algumas pessoas conseguem extrair pérolas preciosíssimas das parábolas, elas estão no conjunto todo de tudo o que é colocado ali naquela narrativa, naquela alegoria. Então, muitas vezes alguém fala de uma casa, mas na narrativa alegórica, o tijolo ele tem um sentido, o reboco tem outro sentido, a base entra como outro sentido, a cobertura, as janelas, a porta, as divisões, enfim. A gente pode falar como um arquiteto, como um engenheiro, uma casa. Nós podemos falar como uma pessoa que está entusiasmada porque vai para uma casa nova, porque tem uma casa ou isso ou aquilo. Mas se você consegue traduzir uma casa dentro de um sentido parabólico, então as coisas elas vão começar a adquirir este simbolismo. E estes símbolos são, de fato, elementos muito ricos que vão fazer com que a gente chegue neste sentido. Se a gente quiser ainda, só para fechar aqui essa investigação quase, vamos dizer assim, antropológica das parábolas, nós vamos encontrar que esta palavra parábola, ela vem do grego, que também, por sua vez, foi depois adotada pelo latim. No grego, ela tinha o nome de parabole, e no latim já virou parabola, ou parábola, a depender aí do acento, da situação. E nos dois casos, isto tudo vinha como tanto uma comparação, como também um símile, ou seja, algo parecido, uma analogia. Ainda surge no meio disso tudo uma outra expressão chamada metáfora, que horas se confundem com as fábulas, horas se confundem com as próprias parábolas, e outras vezes as metáforas são apenas metáforas. As metáforas, elas têm uma característica um pouco diferente. Elas não têm nem sempre um fim objetivamente moral. Elas têm um enredo, também trazem uma narrativa, só que na grande maioria das vezes bastante sintética e objetivando um fim, não necessariamente como na parábola, que, em tese, objetiva um fim moral. Para não ficar totalmente esquecido, até porque quem é do ramo das ciências exatas, matemática, engenharia e todos os correlatos da física, da química, sabe que essa palavra parábola também tem um outro sentido, que é um sentido matemático, que, a bem da verdade, podemos dizer que é um sentido geométrico, porque uma parábola, ela define vou colocar de forma bem sintética, define uma curva, onde nessa curva os pontos que estão ora de uma adjacência positiva, ora de uma adjacência negativa, não importa o ponto que você tome, ela vai estar sempre no mesmo valor e na mesma distância, tanto do ponto vértice da parábola, como do eixo da mesma, o eixo central. Óbvio que para quem não é muito afeito à geometria, isto fica até meio esquisito, mas eu coloquei apenas para que a gente não deixasse de perceber
que existe também este sentido de parábola. Assim como na geometria também existe a hipérbole, que também foi transportada para o português, para a língua, no caso, né, para a fala, não somente com um sentido geométrico, mas como um sentido superlativo. Então, a hipérbole seria já uma parábola em que visa um engrandecimento não necessariamente conclusivo, mas envolvendo tudo. Então, você pega o mínimo para extrair o máximo. Então, esta seria uma contextualização que eu gostaria de fazer já de início, para que a gente pudesse se situar bem tranquilo no porquê parábolas. Porque Jesus se notabilizou como o mestre das parábolas. E coisa engraçada, não é? Alguns pesquisadores configuram que do Evangelho de Jesus, do que consta principalmente nos 4 livros, Mateus, Lucas, Marcos e João, constam 40 parábolas. Mas se você vai em cada um dos evangelhos, a gente não vai encontrar todas elas nos 4 evangelhos. E aqui entra um ponto curioso. No evangelho de João, não há parábolas. E aí alguém já colocou que ele evitou a parábola porque ele preferiu substituí-las por discursos ou então por declarações enigmáticas. De fato, quando a gente chega ali, por exemplo, no Apocalipse, que, segundo muitos, foi escrito pelo João, apóstolo, ali a gente encontra um mundo completamente repleto de declarações enigmáticas. Encontramos esses discursos que parece que foram proferidos ou por outra pessoa, ou por outra época, ou o que nós podemos deduzir. Foram discursos, ou pelo menos foram escutas, peculiares a quem escutava. Na realidade, quando nós trabalhamos lecionando, dando aulas, sejam aulas formais ou mesmo passando para alguém, explicações, conceitos, definições, matérias, enfim, nós normalmente andamos numa linha relativamente tênue, que é aquela linha do eu sei o que eu estou dizendo, mas eu não tenho certeza do que você está ouvindo. Só que este ouvindo não é apenas a ressonância do som nos ouvidos, mas sim como é que eu estou absorvendo, filtrando e interpretando o que está me sendo colocado. Existe, por isso mesmo, muitos cursos, e a cada dia parece que surgem mais e mais, e não só cursos, existem verdadeiros cursos de graduação e pós-graduação, na arte de você se fazer entender. Porque parece que nós, como seres humanos, demoramos muito a perceber que esta foi a grande jogada, desculpe a expressão de gíria, de Jesus. Há 2000 anos, Jesus já sabia disso. E ele sabia que estaria falando para um público heterogêneo. Ele tinha desde pessoas que não sabiam absolutamente nada de nenhum tipo de conhecimento acadêmico ou formal, a pessoas que tinham um nível de conhecimento muito alto. Então, ele sabia que ele não estava horas falando só para um grupo e horas falando para outro grupo. O que nós percebemos, fazendo aqui um parêntese, é que Jesus tinha momentos em que ele dirigia a sua fala para um público mais específico. E outras horas, ele dirigia quase que assuntos de forma bem pontual, fosse para uma pessoa, fosse para um pequeno grupo. Mas quando ele queria levar o conhecimento a todos, ele fazia mão das parábolas. Por quê? Porque com a parábola, em vez de eu me preocupar que você me entenda,
Eu agora, e daí talvez tenha ele ganho este nome extremamente bem ajustado de mestre, ele, em vez de querer ficar buscando a convicção de que você entendeu o que ele disse, ele dizia: eu vou dizer o que você pode entender dentro do seu referencial. E essa foi a grande realização de Jesus perante nós. E por que eu posso dizer isso? Porque você é cristão, porque você admira Jesus, é porque você é ocidental, é porque você é espírita, é porque... Não, não é por isso, não é por nada disso. Eu digo que ele é esse grande mestre porque, independente do sentido religioso, lembremos-nos, Jesus não criou nenhuma religião. Independente da sua origem física, ele era judeu, mas ele falou de tal maneira que qualquer pessoa, em qualquer contexto e em qualquer época, vai entender. Inclusive, vai não entender. Então, isso tudo nos arremete a perceber que tínhamos, e hoje a gente ainda pode dizer temos, em Jesus, o maior de todos os mestres. Por quê? Independente dos grandes exemplos que ele deu do nascimento à ressurreição, ele saiu ponteando a sua existência com histórias e reflexões de grandes conclusões morais, incluindo aí situações que nem são parábolas propriamente ditas, mas são realidades que a gente pode até dizer é uma verdadeira parábola. Por quê? Porque em tudo o que ele fazia, o eco final era o eco de uma vertente moral. Então, Jesus vem para a Terra com uma missão muito grande, a de trazer um grande ensinamento. Mas não é aquele ensinamento que a gente fica ali, ajoelhado, chorando, emocionado, mas depois parece que apaga tudo. Não foi essa a proposta de Jesus. Tanto é verdade que nas suas parábolas e nas histórias que sabemos de Jesus, não está necessariamente o direcionamento de uma narrativa em que as lágrimas seriam a conclusão, as lágrimas de emoção. Não. Ele contava uma história simples, direta, objetiva, e que aí fazia você pensar exatamente aquilo que eu acabei de falar. Você pensava no seu nível de percepção. Então, se uma pessoa é genial, ele vai pensar, como assim? Vou analisar aqui em cima de um exemplo. A primeira parábola, dentro da distribuição proposta nos evangelhos, a primeira parábola de Jesus foi a parábola da ovelha perdida. Então, Jesus narra que um pastor que tinha 100 ovelhas, de repente deu conta que uma tinha escapado. Ele deixou as 99 e foi em busca daquela que se perdeu. E quando ele encontra a ovelha, traz de volta para o seu redil e chega na cidade, chega para onde era o destino, ele dá uma festa. Então, essa já é uma situação bem curiosa. Por quê? Vamos imaginar uma pessoa de hoje ouvindo isso. E esta pessoa já viu, por exemplo, uma historinha que sai, vira mexe, ela está na internet, que diz assim: a pessoa entrou numa gruta e ali encontrou, que foi indicado que ela procurasse, um pote com 100 moedas de ouro.
Mas quando ela entrou, encontrou o pote, foi contar, só tinha 99. E foi dito que ela se apressasse, porque depois de um certo tempo a gruta se fecharia. E aí o que foi que a pessoa fez? Não, não é possível me roubar uma moeda e eu tenho que encontrar onde é que está essa 100ª moeda. E perdeu tempo procurando a moeda, a gruta fechou e ele morreu com as 99 moedas. Então, pensemos nisso. Alguém que já viu essa história e entendeu, peraí, naquela metáfora, vou chamar agora de metáfora, aquela metáfora do pote com as 99 moedas mostrou que se o homem não tivesse sido tão ganancioso, ele não teria perdido tudo. A sua ganância levou à perda do total, porque ele não se conformou em perder uma. Na parábola de Jesus, os números são os mesmos. 100 ovelhas, uma se desgarrou. Ele deixou as 99 e foi buscar aquela que se desgarrou. Onde é que está a diferença substancial? Vamos relembrar o que eu falei logo no começo, quando estava definindo parábolas, que não é uma definição minha, é uma definição universal. Na parábola, os elementos que a compõem são símbolos. Então, tendo isto em vista, nós temos agora 100 carneiros, um se desgarra. Então eu posso pensar, comparado com aquela metáfora da gruta, enquanto que na gruta corria o risco dela ser fechada, a parábola de Jesus se dava num campo aberto. Enquanto que na metáfora da gruta se tratava apenas de objetos que tendo seu valor intrínseco, mas que eles não se arredariam, o homem poderia muito bem ter saído do risco e depois ir investigar onde é que foi parar outra moeda. No caso da parábola, nós encontramos 99 ovelhas soltas. Aí entra o símbolo. Primeiro, antes do símbolo, o fato. Um grupo de ovelhas, todos reunidos, você pode deixá-las, porque elas não se desgarram sozinhas, elas continuam unidas como um grupo. Por isso é que o pastor saiu em busca da que perdeu-se, para reintegrá-la ao grupo. Então, ela não foi roubada, ela não foi tirada, ela era um elemento essencial de um grupo de 100. Outro símbolo, o número 100. Por que Jesus não disse que o homem queria 50 ovelhas ou 124 ovelhas, ou um número qualquer? Ele estabeleceu o número de 100. Como a dizer, 100 é uma totalidade. Que hoje nós temos o número 100 como sendo a referência do todo quando usamos o percentual. 100%, ou seja, o todo. Foi o que Jesus colocou. E aqui entra a força do símbolo. Para você exercer o que você precisa enquanto pastor, você precisa responder pela totalidade do que lhe foi entregue. Então, você perder você, tecnicamente, está sendo pouco responsável porque 1% está perdido. Mas se você dá um símbolo matemático diferenciado, aquela ovelha, ela em relação a ela mesma, é um 100%. Então, eu preciso resgatar aquele 100% para que o 100% do grupo volte a ficar integral. E, a partir daí, dá para a gente começar a divagar de diversas maneiras sobre o sentido desta parábola. Então, não quer dizer apenas que eu devo ir atrás de uma ovelha, porque se eu não pegar essa ovelha, eu vou ter um prejuízo.
Não era este o sentido. E por que não era este o sentido? Vamos lá, mais um símbolo. Porque quando ele reúne novamente todo o rebanho, e ele chega ao seu destino, ele festeja ter recuperado uma alma, ou uma ovelha. E esta recuperação é um sentido muito amplo. Por quê? Porque era aquele 1% que ia dizer se eu era um pastor eficiente ou não. Então era muito, muito, muito importante que aquela ovelha fosse resgatada. Qual é o sentido moral? É que eu, como um pastor, e como é que eu sou um pastor? Quando você é pai ou é mãe, você é um pastor dos seus filhos. Quando você é um chefe de uma empresa, você é o pastor de todos os seus funcionários. Quando você é um professor, você é um pastor de todos os seus alunos. Quando você é um aluno, você é um pastor ante todos os seus estudos, todo o seu aprendizado. E assim sucessivamente. Então, em algum momento, percebamos bem isso, a sabedoria das parábolas do Evangelho. É porque elas vão se adaptando ao nível em que eu queira, de fato, fazer a análise. Ela não vai ficar presa mas eu não sou pastor de ovelhas, eu não tenho ovelha, eu não cuido de ovelha, portanto, isso aí não me diz nada. Mas na hora que eu penso que essa palavra pastor e esta palavra rebanho não está, e muito pelo contrário, está muito pouco restrita apenas ao sentido religioso, mas sim ao sentido existencial, ao sentido de relação, a partir daí eu posso começar a ver esta parábola da ovelha perdida dentro de todas as circunstâncias da minha vida. Isto é o que a gente não pode perder de vistas, quando a gente leva em conta as parábolas. Porque elas vão trazendo para nós este sentido muito amplo. Mas eu ainda me permitam mais um pouquinho falar aqui da parábola da ovelha perdida. Que festa será essa que ele quis dizer quando retornou com a ovelha perdida? Onde é que nós encaixaríamos isso? Você imagine bem, eu vou dar um exemplo. Você foi fazer uma prova e você se preparou muito bem e você domina aquilo. Ou seja, você é o pastor da matéria a qual você vai ser testado. E aí você vai, olha lá, tem 10 questões. E você respondeu 9. E a 10ª questão, ela tem subperguntas. E daquelas subperguntas, você respondeu apenas uma a menos. Significa dizer, só tinha uma que não iria ficar respondida. Porque na hora deu branco, porque na hora a redação era confusa, porque naquele momento você se distraiu, talvez porque aquilo específico você não tenha estudado, ou se estudou, não reteve na memória. Enfim, você tem aquele último ponto do quesito que estava travado na sua cabeça. Aí você olha para o relógio, eu ainda tenho 20 minutos para fazer esta resposta. E você para, ora, pensa, esquenta a cabeça, fecha o olho, abre o olho, toma água, e aquilo parece que não chega. Aí você olha para o relógio, faltam 5 minutos. Eu vou entregar minha prova. É uma pena, mas não vou tirar o 10 que eu quero. E você vai se levantando e diz, não, mas eu ainda tenho alguns minutos, deixa eu ficar aqui mais um pouco. Aí você pensa, aí você revê um ponto, olha bem, você começa a rever pontos, você está começando a buscar os símbolos. Você começa a rever pontos, símbolos.
E naquilo que você estava revendo a questão 3 com a questão 8, você olha assim e diz: nossa, chegou, é isso. E aí você vai lá, em 10 segundos, responde aquela pergunta que estava travada. Você entrega a sua prova e você sai da classe altamente feliz. E alguém pergunta: nossa, que alegria! O que foi? Você respondeu tudo, né? Respondi. Ah, que legal, mas você sempre responde tudo. E diz: não, mas é porque teve uma que eu quase que eu não respondia. Olha bem, você respondeu tudo, mas uma foi aquela que tomou o sentido da festa. Percebe isso? De uma certa forma, isso que eu estou fazendo é uma metáfora, não chega a ser uma parábola. Mas é para a gente perceber que dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida, dentro de tudo que a gente ouve, a gente pode sempre buscar algo que está muito próximo, mas que para nós, naquele momento, parece estar muito além. Quando foi colocado, portanto, que nas narrativas alegóricas, chamadas parábolas, existem muitos símbolos, se a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente começa a pensar, talvez eu não esteja conseguindo perceber qual é o símbolo que tem por trás disso. Porque quantas vezes a gente sofre, sejam dores físicas, sejam dores psíquicas, sejam dores emocionais, decepções, amarguras, tristezas, às vezes inconsoláveis e que a gente não sabe de onde vem. E aí o que acontece? Em vez da gente abrir o horizonte para olhar os símbolos, a gente fecha o universo e perdemos o sentido da parábola, que a vida é uma parábola. A vida é um chamado de ilações para que, ao final, nós tenhamos alcançado um grande sentido moral. Ou, usando a metáfora da prova que eu usei ainda há pouco, nós vivemos tudo isso para ver se, no final, a gente consegue dar conta daquilo que estava programado. Tirar um 10. Ah, mas um 10? Sim, um 10. E aí é o sentido grande da parábola. Um 10 dentro da relatividade em que você se encontra. Porque uma criança que está fazendo prova pela primeira vez, ela tirar um 10, é tão grande isso, é tão importante, como um adulto que está fazendo universidade e precisa tirar um 10, obter 10, numa prova de uma determinada matéria. A proporcionalidade da satisfação, da realização, do alcance do resultado é relativamente a mesma. Então, tudo isto, dentro dessa análise feita da parábola da ovelha perdida e dentro desse contexto que eu trouxe, a gente vai percebendo que nós estamos cercados por parábolas. E se você disser que não percebe isso, não tem problema. Então pense em metáforas, pense em fábulas, pense até em historinhas, porque tem gente que não gosta de nenhuma dessas palavras, gosta mesmo de historinha. Ah, eu gosto muito de historinha. Muitas crianças, posso até dizer talvez, a maioria, antes de dormir, adoram uma historinha. E aí a gente pode perguntar, por que essa criança está estudando matemática? Por que ela não pede que a gente vá fazer contas de matemáticas na hora dela dormir? Ela pede historinhas. Por que será? Por que será que muita gente deixa de fazer algumas coisas porque quer assistir uma novela? Mas uma novela é uma historinha, e às vezes uma historinha até mal contada. Mas a gente quer saber da história. A gente quer saber do enredo. E muitas vezes tem muitas pessoas que assistem novelas e filmes para ir buscar os lados psicológicos dos personagens, as tramas, não no sentido de entender o enredo do filme, mas entender como são os ambientes, as locações, a arte do diretor, qual foi a entrosagem ou a sinergia que aconteceu entre determinados momentos e a interferência de uma música,
Aquela música, nossa, chega. Então vem aquela pessoa que vai andando, vamos dizer, esses filmes mais tensos, né? E você vai andando numa sala escura, e quando você vai colocar a mão na maçaneta da porta, se alguém naquele momento cortar o som, tira o impacto. Ah, mas na hora que você vai pegando na maçaneta, aquele som vem. Tan, tan, tan. Ai, você que está assistindo, você não sabe se é a ansiedade porque alguém vai pegar na maçaneta, se é o que está por trás da maçaneta, ou se foi aquele som que foi. Então, tem gente que assiste pensando nesses detalhes, mas as pessoas mais inteligentes, elas procuram perceber os símbolos que estão por trás disso. Porque se eu entender que algumas coisas elas vão funcionar com ou sem música, com ou sem história, com ou sem aquilo, eu vou dizer, bah, então isso aqui é interessante. Como Jesus. Na época, você tinha ovelhas e cabras. Nós temos isso praticamente no mundo inteiro. Por que Jesus não falou cabras? E sim ovelhas? Quando muita gente prefere a cabra por conta do leite. Mas por que Jesus teria privilegiado a ovelha e não a cabra? Por que Jesus, numa determinada parábola, ele diz assim, a ovelha vai ficar do lado direito e a cabra vai ficar do lado esquerdo? Alguém mais precipitado pode dizer, então Jesus era preconceituoso? Ou então Jesus conhecia uma e outra em que nível? Né? Tem gente que leva até isso para um nível espiritual, psíquico. Né? O que traduz, o que simboliza uma ovelha e o que representa uma cabra? Ou seja, às vezes a gente quer tanto os simbolismos que a gente começa a levar esses símbolos para coisas que talvez nem comportem em determinadas circunstâncias essa analogia. Mas muito bem. Dentro de tudo isso que a gente viu e que já falamos aqui das metáforas, por mais que a gente saiba que as metáforas, elas não são necessariamente uma parábola, a gente toma muitas metáforas por parábolas e vice-versa. E muitas vezes a gente fica meio que perdido, porque a gente quer saber o que quem disse aquilo quis dizer, em vez de pensar o que aquilo me disse. Percebe bem? Eu estou mais preocupado no que você queria me dizer do que necessariamente no que eu deveria ter entendido. Como existe também a inversão. Eu estou dizendo alguma coisa tão preocupado que você entenda que eu termino desconfigurando a essência do que eu quero passar. Observa-se daí que em tudo há uma lei de equilíbrio. Eu não posso querer fazer uma parábola tão elevada que você não alcance, como também não é muito interessante eu fazê-la tão baixa que você olhe de forma negativa para ela. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando eu estava preparando este tema, então eu fiquei pensando, deixa eu ver aqui um misto de metáfora com parábola. Deixa eu fazer aqui. E aí eu vou provocar você que está acompanhando esta domingueira, tá bom? É bem simples, não é nada complicado, é bem simples, mas é uma provocação. Um homem querendo parecer educado, generoso, vê uma jovem que espirra. E ele, para querer ser educado e generoso, ele tira um lenço e vai com o lenço direto no nariz dela, ainda diz assim, assoe. O que é isso? Isso é educado? Isso é grosseiro? Isso é uma metáfora? Isso é uma parábola? O que é isso? Obviamente, muita gente vai dizer, é uma grosseria. Porque a gente já começa assim, é uma jovem na rua,
Você vê a jovem espirrando e você já vai com toda essa intimidade querer colocar o lenço no nariz, pedir que ela assoie o nariz. Tá? É agressivo. Mas aí se a pessoa que contou essa história diz assim, este homem era o pai daquela jovem. E ele, conhecendo o nível de alergia que ela tem, já se ofereceu, chegue minha filha, assoie aqui para você não ficar espirrando direto, ou não ficar fungando o nariz, como a gente diz, pelo menos coloquialmente aqui no Nordeste. É uma parábola ou é uma metáfora esquiva. Por quê? Porque você não consegue deduzir de saída onde é que está a moral, onde é que está a coisa interessante. Ela, em vez de lhe atiçar algo de generoso e de bondoso, pode lhe gerar algo de asqueroso ou de raivoso. Porque a gente fica meio solto. Por que eu digo isso? Porque algumas vezes, quando a gente analisa parábolas, e principalmente como eu, que temos o hábito de falar de público, às vezes a gente quer ser engraçado, às vezes a gente quer ser inovador, às vezes a gente quer chamar a atenção e não se dá conta de que o que eu disser, eu tenho que obter de quem me ouve o sentido do que eu quero. Então, se eu começo dizendo, era um homem que queria aparentar educação e generosidade, ele vai para uma jovem, e eu escondi aqui um símbolo precioso, que era a relação deste homem com esta jovem. Porque se eu digo isso de partida, aí não tem absolutamente nada de, pelo menos que provoque ali num primeiro momento, uma reação negativa. Mas na hora que eu escondo esse detalhe, esta emissão minha fica comprometida. E por quê? Vamos agora aqui para a área da análise do ouvido alheio. Se você ouviu a história, apenas a primeira, e não ouviu a correção ou o ajuste que foi feito depois, você vai dizer assim, nossa, eu entrei numa domingueira do leão, e quem estava falando era Jacó. E na hora que eu entrei, ele estava dizendo que um homem que queria parecer educado e generoso, quando uma jovem espirrou perto dele, ele já pegou um lenço, meteu no nariz da moça, ou seja, as palavras vão ficando pesadas. Eu, como um expositor, eu tenho que ter esse cuidado. Eu não vou mudar a essência, mas eu não posso permitir que você mude por não ter sabido qual era a base em que eu me movia. Isso a gente aprende, não vou dizer, não é só nas escolas, não. Se a gente aprende, basta olhar as analogias de Jesus ou as parábolas que ele nos deixou. Então, ele deixava de tal maneira que a gente só não entendia se não quisesse. O reino dos céus se compara a uma festa. Olha como é que ele começa. O reino dos céus se compara a uma festa. Aí ele segue. Então ele já está dizendo, olha, isso aqui é uma parábola. Que uma parábola também é uma símile, ou é uma analogia, pelo menos durante boa parte dela. Então Jesus começa estabelecendo que o reino de Deus é uma festa. A gente, apesar de que isso não é um ponto, a gente já pode colocar um ponto aqui para analisar isto. Porque se eu começar a analisar o reino dos céus como uma festa, fica difícil eu colocar dentro dessa festa um inferno. Pois não? Claro. Por quê? Porque eu sei que o reino dos céus é algo elevado. E se é uma festa elevada, de alto nível. E não é o alto nível financeiro, econômico ou social. É alto nível por conta da qualidade da festa. Então, o reino de Deus se compara a uma festa. E aí, o que é que a gente mais vê nos discursos religiosos? Que o reino de Deus é o reino do castigo, porque Deus está olhando para você, Ele está vendo tudo que você faz de errado.
Olhe, se você fizer isso aqui, na próxima vida. E aí eu fico pensando, deixa eu dar aqui uma nota de algo que aconteceu esta semana. Estava assistindo a televisão, e acredito que quem assistiu a televisão esta semana viu, que retornou ao mundo espiritual uma mulher muito grandemente conhecida no Brasil, que foi a Danusa Leão. A Danusa Leão, ela agora, que ela desencarnou, tudo aquilo que a época em que ela apareceu, que era condenado pela sociedade, era condenado inclementemente. Essa mulher não tem moral, essa mulher é arrogante, ela pensa que é homem para poder fazer isso, ela é aquilo, ela ridiculariza a sociedade. Hoje, ainda na mesma encarnação, ela surge totalmente redimida como um símbolo de uma força feminina que teve a coragem de mudar, de transformar não apenas a si própria, mas a toda uma geração. Talvez se a gente tivesse olhado para Danusa Leão há 50 anos, com o olhar de hoje, o que é que seria? Eu estaria olhando para essa mulher há 50 anos, buscando o símbolo, e não apenas limitado ao cru que normalmente as coisas surgem para a gente. Eu com isso estou aplaudindo o que ela fez, ou eu estou condenando o que ela fez, ou eu estou sendo neutro. Vocês percebem que isso está em aberto. Cada um de nós podemos tirar as conclusões que forem, mas algo fica bem ressaltado. Ela fez uma ponte muito significativa. Como a Leila Diniz, que inclusive quando ela desencarnou, foi o primeiro nome que foi resgatado no Brasil, foi o nome de Leila Diniz, que por sua vez trouxe o nome junto de Marilyn Monroe. Então, de repente, a gente tem 3 mulheres que foram execradas e quando desencarnaram se tornaram símbolo. Óbvio que eu não estou na festa do Reino dos Céus para saber em qual lugar, em qual departamento elas se encontram. Mas quem sou eu para daqui dizer que elas deixaram de ir ou que estão perdidas necessariamente? Jesus disse, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Mas ele, quando disse isso, ai daquele por quem o escândalo vier, no futuro ou no presente? Porque essas pessoas escandalizaram e no presente sofreram muito. O peso do escândalo em quem o faz, ele não vai se repercutir só depois da vida. Ele se repercute na própria vida. E não poderia ser diferente. Daí há uma necessidade de, meditando como parábolas, da gente refletir sobre que valores nós estamos nos movendo. Porque esses valores dizem muito do que eu sou e do que eu penso. Vou dar um exemplo numa outra metáfora, essa bem mais curta. Um homem diz, minha filha é uma borboleta, a coisa mais linda. Esta é a frase metafórica. Alguém chega para ele e vai espelhar-se agora no que foi dito. Por quê? Será que ela vive voando? Ou ela só saiu do casulo? Ou ainda, ela é morcego, desculpa, falha, ela é borboleta porque vive viajando de galho em galho? Olha que coisa. A frase do pai foi, minha filha é uma borboleta, a coisa mais linda. Mas quem estava ouvindo, em vez de dizer, nossa, deve ser linda mesmo, quais seriam as cores desta borboleta? O que ela reluz? Não. Ela então é borboleta linda só porque saiu do casulo? Ou então só porque vive voando? Ou então porque vive de galho em galho? Ou seja, observações depreciativas. Se, por um lado, as metáforas não conclusivas,
elas não induzem, como as parábolas, a uma reflexão moral. Por outro lado, elas desvendam a moral de quem as escuta. Percebem? Por isso que Jesus não queria saber da verdade dos outros. Ele queria saber de você entender a verdade dele. Senhor, pergunta Jesus a Pedro, quem sou eu? E Pedro responde, tu és o Filho de Deus. E ele diz a Pedro algo semelhante ao que ele diria depois a Pôncio Pilatos. Tu dizes isso. Mas não foi nem teu corpo, nem teu sangue que disseram. Foi o Espírito Santo que baixou em ti. Ou seja, você agora saiu do sentido imediato da metáfora para atingir o sentido profundo da parábola. Já com Pôncio Pilatos, a gente se lembra. Pôncio Pilatos teria dito, és, pois, o rei dos judeus. E Jesus, então, fala, tu o dizes, sou o rei dos judeus. Então, quem é que está dizendo que eu sou o rei dos judeus? Você. É você quem está dizendo. Eu não estou me colocando aqui como rei dos judeus. É você quem está dizendo isso. Porque a ele não repercutia o que você observava, qual era a simbologia que você tirava. O que repercutia era que você entendesse a força do que ele era. Ali ele poderia estar dizendo, olha, você está reconhecendo que eu sou o rei dos judeus. Assim é a questão da metáfora. No Evangelho, para eu não ficar só na parábola da ovelha perdida, e já chegando aqui para o finalmente da nossa conversa, eu pensei que isso seria muito mais demorado, no sentido de que eu tivesse falado apenas uns 20 minutos até agora, mas já vi que eu já fui embora no tempo. O capítulo 25 do Evangelho de Mateus, e aí eu fico a sugestão, é bem fácil de marcar, né? Número 25, Mateus 25. Mateus é o primeiro evangelista que vem no Novo Testamento. Capítulo 25. Depois você vá lá e leia todo esse capítulo. Por quê? Porque ele tem explicitamente 3 metáforas, 3 parábolas, mas eu vou considerar como tendo 4. Observe. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Olha a comparação de Jesus. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Sendo que dessas 10, 5 são insensatas e 5 são prudentes. Mas só para não ficar quebrado, né? As 10 virgens que estão tomando as suas lâmpadas para irem procurar e se encontrar com o seu noivo. Então, temos aqui as virgens que vão em busca do noivo. 10. 5 insensatas, 5 prudentes. Quando a gente lê isso, será que a gente pensa assim, insensatas como? Será que não já causa uma inquietação? E o que é uma noiva prudente? Afinal de contas, estamos falando aqui que vai ser o reino dos céus, essa busca iluminada, porque você vai levando uma lâmpada, olha o símbolo, para encontrar o noivo, um outro símbolo, para compor o reino dos céus. Mas aí você vai encontrar o mesmo noivo, e você vai com uma lanterna. Mas 5 são imprudentes e 5 são prudentes. O que tornou essas mulheres imprudentes ou insensatas e prudentes? 5 levaram azeite a mais, ou óleo. Por quê? Se demorassem a encontrar um noivo, acabaria o óleo e ficariam no escuro. Logo, tem que ter óleo para complementar a procura. O que já surge um outro símbolo. É uma busca no meio da escuridão. Olha só, a gente está indo buscar o reino dos céus dentro de uma escuridão
Mas Jesus, mais uma vez, ele usa uma metáfora matemática precisa. Metade não sabe o que vai fazer, e a outra metade diz, eu posso não saber, mas eu vou prevenido. Então, a gente já está a caminho do céu, percebam este símbolo. Estamos a caminho do céu, então eu tenho que ir com prudência, e não com insensatez. E aí, o que acontece? As 5 prudentes chegam ao noivo, e as imprudentes, as insensatas, se perderam porque não tiveram luz suficiente para alcançá-lo. É uma metáfora é uma parábola muito rica. Fica a sugestão para você pensar, o que é o noivo? O que é o reino dos céus? Por que meio a meio, metade é mais prudente, metade é insensata? O que seria este azeite? Eu quero dar só uma sugestão, não pense isso como igreja, pense isso como pessoa, como ser humano. Onde é que a gente se encaixa? Onde é que a gente entra? A última frase desta parábola está no versículo 13. Jesus disse, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Uau! Deu para melhorar, né? A gente analisar um pouco. E aí, logo no versículo seguinte, ele diz, porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Ah, mas ele, quando começou, estava falando do reino dos céus, então, como não houve mudança, tudo leva a crer que ele está falando ainda do reino dos céus. Então, um homem saiu e chamou aos homens e entregou os seus bens. E aí, o que foi que aconteceu? Deu 5 a um, 2 a outro, 1 ao outro. E aí a gente já sabe da história. 5 devolveu mais 5, 2 devolveram mais 2. E o último, não, está aqui o que o senhor me deu, porque eu tive tanto medo que eu preferi enterrar. E olha que símbolo curioso. Jesus diz assim, né, na história, você deveria ter entregue a sua moeda aos banqueiros, porque eles iriam trazer juros e lucros. Ou seja, se você não quer fazer, o que ele sugere? Você pode dizer assim, eu não quero ser espírita, eu não quero ir para centro espírita, eu não quero ir para a igreja, eu não quero hóstia, não quero pregação. Tudo bem, você está com um talento na mão. Então, pegue esse talento e dê a alguém que possa multiplicá-lo, porque senão você vai ser cobrado. Dá para entender? Então, é isso que eu queria, nesta tarde de hoje, trazer para a gente ver como simbologia, para que a gente não perdesse esta essência, para que a gente não ficasse só no quero entender uma parábola de Jesus, mas é aquela coisa e tal. Não, para a gente entender no nosso dia a dia. E aí, vamos lá, mais na frente é quando ele diz assim, quando o homem não fez o que deveria, ele diz, então esse daí vai ser separado dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Viram aquela situação que eu já tinha falado? É o que eu entendo aqui como mais uma retomada, e podemos dizer assim, se uma nova parábola. E a outra? Senhor, quando foi que tivestes fome e não te demos de comer? E quando foi que tiveste sede e não te demos de beber? Olha aí. Ele já tinha dado esse exemplo também. E a gente passou batido. Só que este exemplo é continuando a mesma narrativa. Então, por isso que eu dei a sugestão que a gente leia todo o contexto do Mateus, capítulo 25. Muito bem. Releia para a gente ter essa visão completa. Eu peço até desculpas por ter me demorado um pouco e não ter conseguido fechar isso para a gente tirar mais símbolos, mas aí é bom porque aí você pode tirar mais símbolos. E aí, no final, eu vou dar aqui uma parábola moderna para vocês, totalmente moderna. Um homem, um espelho e um fantasma. No espelho, o homem se via enquanto pensava no inimigo. De repente,
Ele achou-se feio. E depois sentiu-se feio. Saiu da frente do espelho e pensou: não teria sido eu o verdadeiro culpado do nosso desentendimento? Avaliou, pensou e retornou para a frente do espelho. Nossa! Ele não tinha ainda nem ajeitado o cabelo, nem lavado o rosto, mas seu reflexo agora estava iluminado. O mesmo se dá quando se trabalha as imagens que temos no coração. Esta é a metáfora, esta é a parábola para vocês pensarem. E nessa parábola sobrou uma pergunta. O começo da história da parábola é um homem, um espelho e um fantasma. Mas na narrativa, onde está o fantasma? Fica a sugestão para a gente pensar. Agradecido por você ter participado este domingo, esta tarde de domingo, nós aqui juntos nessa domingueira. Agradecido em meu nome particular, em nome do Leão, em nome dos nossos velhinhos, dos nossos idosos. Que bom ter você aqui todo domingo. E se você realmente gosta das nossas domingueiras, faça como o bom semeador. Plante, sugira a várias pessoas, reencaminhe esse link, peça que as pessoas assistam, porque sempre tem algo muito bom para a gente tirar e melhorar o nosso dia a dia. Desculpa, tem aqui alguma coisa que deixa eu ver. Aonde é? Sim, Jacó, como está Lucila? Está ótima, graças a Deus. Foi uma virose e esta virose deixou-a desconfortável demais na garganta. Ela ficou 2 dias praticamente quase sem falar comigo, entendeu? Ela não estava quase falando. E aí ia ficar difícil ela fazer a live dela da quarta-feira. Mas ela disse que quarta-feira que vem ela vem com a corda toda, vai falar como nunca falou para poder compensar, tá? Obrigado, Simone. Então, vamos fazer a nossa prece, fazer a nossa magnetização da água. Vamos juntos? Deus, Senhor, muita gratidão por este sentido do Evangelho, o sentido das palavras de Jesus, o sentido que nos toca a alma e a vida. Que nós saibamos aproveitar as reflexões, as imagens nos espelhos, para que a gente não fiquemos presos aos fantasmas que nos assustam, que nos enfeiam. Que nós saibamos aproveitar tudo da melhor qualidade, com maior grandeza. Gratidão, Senhor, por este domingo, esta semana, por mais uma semana. E neste momento pedimos aos magnetizadores que estão aqui presentes, assim como os espíritos que também nos auxiliam, para que a nossa água seja bem magnetizada, potencializada em saúde, em harmonia, e que isso nos faça todo o bem que pedimos, que precisamos. Que estes fluidos, penetrando nossas águas, sejam transferidos ao nosso corpo físico e psíquico, compondo conosco uma renovação não apenas de células e moléculas, mas de ideias e de ideais. Que tudo nos toque pelo melhor lado e que sejamos agradecidos, retribuindo, aplicando o bem de forma aberta e sem restrições. Gratidão pela magnetização das águas, gratidão pela domingueira de hoje, gratidão por tudo. Graças a Deus. Nós vamos agora colocar nossa vinheta aqui bem rapidinha e logo em seguida nós vamos ter o nosso amigo Roberto Nunes, que vai tocar para a gente Poinciana, ok? Um grande abraço, um ótimo final de domingo, uma semana maravilhosa.